Olá, vamos estudar mais um pouco. Página 78 da apostila de pilares. Vamos aqui iniciar o primeiro exemplo numérico. Vamos calcular um pilar intermediário. Exemplo 1. E deixa eu ler aqui para vocês, que é importante. Os exemplos a seguir são de pilares biapoiados na base e no topo, de nós fixos, pilares contraventados, e sem forças transversais atuantes. Os cálculos nós vamos fazer explicitando os momentos fletores solicitantes e também as excentricidades, como mostramos nesse item, e considerando o momento fletor mínimo e a excentricidade acidental. Isso que eu li é para todos os exemplos que nós vamos fazer agora na sequência: pilar intermediário, pilar de extremidade, pilar de canto. Agora, relativamente aos pilares intermediários, são 4 exemplos numéricos de pilar intermediário. Eu vou mostrar esse exemplo 1 e talvez também o exemplo 4, deixando o 2 e o 3 para vocês olharem em casa na apostila. No pilar intermediário, devido à continuidade de vigas e lajes sobre o pilar, os momentos fletores de primeira ordem são nulos em ambas as direções do pilar, ou seja, MA, MB são iguais a zero. Portanto, também as excentricidades de primeira ordem E1 são iguais a zero, tanto na direção x quanto na direção y. Os seguintes dados são comuns em todos os exemplos, os 4 exemplos de pilar intermediário: o concreto C30, o aço CA50, que significa FYD igual a 43,5 kN por centímetro quadrado, D', 4 cm. D' é a distância da barra longitudinal até a face do pilar, o que engloba o cobrimento de concreto, o diâmetro do estribo e metade do diâmetro da barra longitudinal. Então, nós estamos considerando o dado 4 cm. Os coeficientes de ponderação: o γC do concreto igual ao γF das ações 1,4 e do aço γS1 em 15. Então, exemplo 1. Dimensionar a armadura longitudinal do pilar mostrado na figura 85, sendo conhecidos: força normal, característica NK, 1000 kN, 100 toneladas de força. Seção transversal do pilar, 20 por 50 centímetros, o que significa que a área da seção transversal do pilar AC é de 1000 centímetros quadrados. Comprimento equivalente ou de flambagem do pilar nas duas direções x e y, então LEX igual a LEY, igual a 280 centímetros. Nos pilares de edificações, de modo geral, nós temos que ver lá aquela regra que mostramos para vocês para cálculo do comprimento equivalente, né? E, de modo geral, fica uma distância próxima àquela que nós temos de eixo a eixo das vigas que se encontram no topo e na base do pilar. Ou seja, do eixo da viga de um pavimento ao eixo da viga do outro pavimento, tá? Fica em torno de 280 centímetros, porque nós temos, de modo geral, as construções com o pé direito ali por volta de 2,70 m, 2,80 m, 3 metros, então fica nessa distância. Logicamente que nós estamos considerando que nesse comprimento equivalente tem o travamento do pilar nas duas direções principais, x e y, né? Se nós olharmos aqui, nessa figura que já mostramos a vocês, figura 62, nós temos aqui o pilar intermediário. Duas vigas são contínuas sobre o pilar, tá? Isso que caracteriza então o pilar intermediário. Excentricidade de primeira ordem, repetindo, né? Excentricidade de primeira ordem, E1 nas duas direções é zero. Na situação de projeto, nós temos a força normal centrada, com pressão simples. Nós temos aqui o pilar intermediário, com a seção HY 20 cm, a largura, HX, o comprimento do pilar, 50 cm.
A recomendação é de que, se na planta de forma o pilar se apresenta com essa configuração, deitado, vamos dizer assim, você mantém aqui no projeto, no cálculo do pilar, a posição do pilar deitado. HX 50, HY a largura 20, tá? Não vai girar o pilar, senão cria só confusão em relação à posição do pilar, diferente em relação à sua posição na planta de forma. Resolução. Item A, força normal. A força normal de cálculo é equação 112. ND, a força normal de cálculo, é o coeficiente de ponderação adicional γN, vezes o coeficiente de ponderação das ações γF e a força NK não majorada. Nós temos o γN igual a 1 na tabela 6. Por quê? Porque nosso pilar tem largura 20 centímetros. 19 ou mais centímetros de largura implica que o γN é 1, ou seja, não há majoração adicional. De 14, né? 14, que é a largura mínima de um pilar, até 18 centímetros para a largura, nós temos γN maior que 1. Tem que olhar na tabela 6. Não pode esquecer disso, é muito importante. γN é 1, γF é 1,4, NK é 1000, portanto, a força normal de cálculo de compressão, ND, 1.400 kN. Índice de esbeltez, item B. Equação 75. Nós vamos para a direção X, como eu comentei com vocês, nós não fazemos momento de inércia, momento fletor em torno de eixo nenhum, não. A gente faz relativamente à direção do pilar. Lambda X relativo ao comprimento do pilar, HX. Tá? Porque assim, vejam, na equação sempre vamos ter x com x, y com y, tá? Não mistura. Nós temos lambda x para a seção retangular, 3,46, que é a raiz de 12, LEX sobre HX. 3,46, LEX e LY são iguais, 280 centímetros, e HX, direção X, HX 50, 19,4. Como é menor que 35, de acordo com o que nós mostramos lá na equação 76, na direção X, ou seja, do comprimento do pilar, podemos classificá-lo como pilar curto. Na direção Y, relativo então ao lado HY, 20 centímetros, tá vendo? Nós temos 48,4 para o lambda Y. Portanto, como é maior do que 35, podemos dizer que na direção da largura, o pilar é medianamente esbelto. Ou seja, vamos considerar a esbeltez maior. Portanto, conclusão, esse pilar é medianamente esbelto. E a grande maioria dos pilares. O lambda máximo, 48,4, deve ser menor que 90 para nós podermos aplicar os processos simplificados que já mostramos a vocês. Agora, item C, momento fletor mínimo. Nós temos o momento fletor mínimo dado na equação 90. Aqui está, M1D mínimo é a força normal de cálculo, vezes 1,5 mais 0,03H. Vamos colocar nesta equação o H em centímetros. Então vamos calcular o momento fletor mínimo a ser considerado para o pilar nas direções X e Y. São diferentes. Veja por quê. M1D mínimo na direção X, ND 1400, 1,5 mais 0,03 vezes HX. Direção X, HX 50. Está aqui no desenho. HX 50, HY 20. Então 50. Direção Y, vamos colocar 20. Direção Y, repete, muda aqui. HY, 20 centímetros. Por isso que nós temos momentos fletores mínimos diferentes nos pilares retangulares, por causa das dimensões diferentes. M1D mínimo X, 4.200 kNcm, M1D mínimo Y, 2.940 kNcm. Podemos calcular a excentricidade fazendo o momento dividido pela força normal. Então, 4.200 dividido por 1.400,
portanto, a excentricidade mínima na direção x, 3 centímetros. Na direção y, a excentricidade mínima é o momento, 2.940, dividido pela normal. Tá? Sempre MD com ND ou MK com NK, resulta 2,10 centímetros para E1Y mínimo. Esse valor, essas excentricidades são isso daqui, tá? A gente pode calcular direto aqui. Aqui é 3 centímetros, então. E esse valor aqui, 2,10, tá? Esbeltez limite. Equação 80. Vamos calcular o lambda 1. O índice de esbeltez, valor limite, para a consideração ou não dos efeitos globais de segunda ordem. A equação é esta. E o lambda 1 deve estar compreendido entre 35, no mínimo 35, no máximo 90. Nos pilares intermediários, como nós já comentamos, nós não temos momentos fletores de primeira ordem. Então, E1 igual a zero, nas duas direções. Nessa equação, vai sumir aqui esse valor, é zero. E alfa-B é igual a 1, item 10.3. Eu já peguei aqui. Nós temos que descobrir o valor de alfa-B. Item D é o alfa-B que nós queremos, igual a 1. Por quê? Ele é para pilares biapoiados ou em balanço, o nosso é biapoiado, ok? Com momentos fletores menores que o momento fletor mínimo. O que acontece? O momento fletor de primeira ordem é zero. Zero é menor que o mínimo. Então, alfa-B igual a 1. Portanto, sempre assim, pilar intermediário, alfa-B igual a 1, como está aqui. De tal modo que aqui é 1. Nós vamos ter lambda 1x igual a lambda 1y igual a 25. Tem que ser no mínimo 35. Portanto, lambda 1x igual a lambda 1y, o mínimo 35. Agora nós fazemos a comparação. Veja que nós temos aqui, olha, lambda x, 19,4, lambda y, 48,4. Comparamos aqui com os valores limites, cada um com a sua direção, tá? Lambda 1x, 19,4, é menor do que o lambda 1x, 35. Se é menor, significa que os efeitos locais de segunda ordem são pequenos na direção x, podem ser desprezados, não são considerados. Na direção y, lambda y 48,4, maior que o valor limite 35, portanto, os efeitos locais de segunda ordem na direção y não são pequenos e nós não vamos desprezar, serão considerados. Então, se nós olharmos aqui, tem lógica, né? Na direção da largura do pilar, que é na direção y, nós temos uma maior esbeltez. A flambagem desse pilar vai ocorrer na direção y, na direção da largura de 20 centímetros do pilar. É coerente nós termos aqui, neste caso, a necessidade de considerar a flambagem, o momento de segunda ordem na direção y, certo? Continuando, aqui está escrito o que eu comentei. Item E, cálculo do momento fletor total e da armadura. E1. Vamos fazer o cálculo com o método simplificado do pilar padrão com curvatura aproximada e explicitando os diagramas de momentos fletores, desenhando os momentos fletores, tá? Vamos na sequência. Momento fletor de segunda ordem deve ser considerado na direção y, como já vimos, a força dimensional. Equação 72, o Ni. ND, 1400. AC, a área da seção transversal do pilar, 20 por 50, então é 1.000 centímetros quadrados. FCD é o FCK, nosso concreto é o C30, portanto o FCK é 3 kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama C 1,4, resulta então Ni 0,65. Esse valor de Ni é um valor dimensional do ábaco que nós vamos utilizar para a flexão composta normal ou flexão reta.
A taxa de armadura ômega que nós vamos achar no ábaco, lá na frente, depois no cálculo da armadura do pilar, depende do Ni. O Ni é se nós lembrarmos lá dos ábacos, nós temos aqui na vertical o Ni, na horizontal Mi. E as curvas das taxas de armadura ômega, que nós vamos ter que determinar o ômega para calcular a armadura do pilar. Por que eu estou dizendo isso? Você não pode errar essa conta aqui. Se você errar essa conta, você vai entrar no ábaco com o valor errado. Digamos que o Ni seja este e o Mi aqui. Você vai vir aqui, achar um ponto e qual é o ômega, a curva aqui, correspondente a esse ponto. Se você erra o Ni ou o Mi, digamos que você acha um ponto aqui. Você erra o Ni, vai achar um ponto aqui. Vai achar uma curva, um ômega, completamente diferente. Então você vai errar a armadura, porque a armadura depende do ômega. Não pode, então, errar o Ni e o cálculo do Mi, que vai aparecer lá na frente, depois. Direção Y, vamos calcular a curvatura crítica na base do pilar. Esta equação da norma é uma expressão aproximada para a curvatura, onde no H, como nós estamos calculando direção Y, vai ser o HY, 20 centímetros, a largura do pilar. O Ni, 0,65, 2,1739 vezes 10 a menos 4, centímetro menos 1, tem que ser menor ou igual a 0,005 dividido por HY. HY. 20, ó, o mesmo, 20. 2,5 vezes 10 a menos 4. Veja que 2,1 é menor que 2,5. Ok, seguimos à frente com o valor calculado. Se resultar maior do que o máximo, a partir daqui usa o máximo. Não pode ser maior que esse, tá? E a excentricidade, então, de segunda ordem, na direção Y, é esta equação. O LE, veja, E2Y, LEY, 280 ao quadrado, dividido por 10, e a curvatura. Aqui está o valor. Resulta, então, a excentricidade de segunda ordem na direção Y, 1,70 centímetros. Agora podemos calcular o momento fletor de segunda ordem relativo a essa excentricidade E2Y. Portanto, temos o momento fletor M2D, Y. É a força normal, ND, vezes a excentricidade E2, E2Y. ND, 1.400, E2Y, 1,70, 2.380 kNm. E agora nós vamos mostrar aqui os momentos fletores. O pilar, né? É bom visualizar sempre o pilar. HX50, HY20. Os momentos fletores na direção X, no caso só o momento fletor mínimo, já calculado, 4.200. Na direção Y, nós temos o momento mínimo, 2.940. E acabamos de calcular o M2DY, 2.380, que está aqui. Já podemos visualizar, ao longo da altura do lance do pilar, qual é o momento fletor total na direção X e na direção Y. Está escrito aqui, direção X, MD total na direção X. Veja, é o próprio momento mínimo. M1D mínimo X, 4.200. Na direção Y, vejam que qual é o momento fletor total, o máximo, ao longo da altura. Vai ser aqui na seção intermediária C, onde ocorre o momento máximo de segunda ordem, 2.380. MD total Y igual M1D mínimo, 2.940, mais M2DY, 2.380, 5.320 kNm. Pronto. Agora, a rigor, a gente já pode ir para o cálculo da armadura do pilar. A armadura, nós temos uma armadura para a direção X, uma outra armadura para a direção Y. Você já pode visualizar
qual é a armadura que será a maior? E está muito claro, né? Visualizar que é a armadura calculada para a direção y do pilar. Por quê? Porque nós temos um momento maior, veja, na direção y, na direção x, e além de que, o momento para a direção y é relativo à largura do pilar. Ou seja, relativo à direção y de menor rigidez do pilar ou de maior esbeltez do pilar é a direção y, justamente onde o momento fletor é maior. Então, óbvio que a armadura vai resultar da direção y. A partir daqui, a gente tendo essa certeza, nós podemos calcular a armadura somente para a direção y. Não precisa calcular para a direção x, tá? Item E2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo, mas explicitando as excentricidades relativas a esses momentos fletores. Tá bem? Só para vocês aprenderem aqui uma forma diferente. Se você gostar dessa forma, já vai direto para a armadura. O mesmo método do pilar padrão com curvatura aproximada, considerando o momento fletor mínimo. Então, vamos para a próxima página. A seção transversal do pilar e as excentricidades na direção x e na direção y. Primeira situação de cálculo, segunda situação de cálculo. Aqui nós temos a situação de projeto. Pilar intermediário com pressão simples, força ND aplicada no centro de gravidade da seção transversal. Nós vamos aplicar as excentricidades, então, nas duas direções. Na direção x, o que nós temos? Na direção x, veja, é um pilar intermediário, não tem excentricidade de primeira ordem, não tem momento fletor MA, MB, só tem excentricidade de primeira ordem E1 relativa aos momentos fletores mínimos, tá bem? Na direção x, tem E1x relativo ao momento fletor mínimo, já calculamos 3 centímetros. Na direção x, não tem a excentricidade E2x, porque nós estamos desprezando alguma possível flambagem do pilar na direção x. A flambagem é na direção y. Direção y, a excentricidade E1y mínimo, 2,10, que nós já calculamos, correspondente ao momento fletor mínimo, e a excentricidade de segunda ordem E2y, que calculamos 1,70. Somando 1,70 com 2,10, temos uma excentricidade total na direção y de 3,80 centímetros. Para cada situação de cálculo, uma armadura para o pilar. Temos duas flexões compostas normais, esta e esta. É óbvio que a primeira situação de cálculo, direção x, não interessa a armadura, como nós fizemos na análise lá dos diagramas dos momentos fletores. A armadura vai resultar dessa excentricidade EY380, porque ela é relativa à largura do pilar, tá? Depois, lá na frente, nós vamos calcular a armadura em função dessa excentricidade 380, tá bem? Nós podemos calcular os momentos fletores totais nas direções x e y, como fizemos com os momentos fletores. ND, 1400, vezes E1x mínimo para o momento total na direção x. 3 centímetros vezes 1400, 4.200 kN. O mesmo momento que determinamos lá anteriormente. Na direção y, ND vezes EY. ND 1400, EY 3,80, 5.320 kN, o mesmo momento total que determinamos para a direção y. Ok? São dois caminhos de você chegar nos mesmos momentos. Agora, nós poderíamos ir para o cálculo da armadura direto, como eu falei, mas vou continuar mostrando aqui. Por exemplo, se nós não queremos desenhar excentricidade, não queremos desenhar diagrama de momento fletor, nada disso. Vamos aplicar direto a equação 95, que é da norma, esta, relativa ao método do pilar padrão com curvatura aproximada. A equação é o momento MD total
E aí nós vamos ter que fazer na direção x e y, como fizemos. Alφb vezes m1dA. O alφb vezes m1dA tem que ser maior ou igual ao momento mínimo. Mais nd. Aqui é o momento de segunda ordem. nd vezes L ao quadrado sobre 10, 1 sobre R, é o momento m2. E esse momento total, obviamente, tem que ser maior que o momento m1dA se ele existir. Então, não existe o momento fletor m1dA, de modo que alφb m1dA tem que ser igual ao momento mínimo em cada direção. Na direção x, o momento total é o próprio momento mínimo, né? Já que não tem esta parcela m2x. Então, é o próprio momento mínimo, 4.200 kN. Na direção y, o momento total vai ser alφb vezes m1dA, que é o momento mínimo na direção y, 2.940, está aqui, ó, m1d mínimo y, 2.940, mais m2dy, tá? Tem esse momento m2 na direção y, 2.380, como já calculamos. Somando, chegamos aqui nos mesmos 5.320 kN, nos 3 caminhos diferentes aí, tá? Agora, vamos aplicar um outro processo, item E4, que é o método simplificado do pilar padrão com rigidez capa aproximada. Nós vamos ter a equação 101, a equação do segundo grau. O que me interessa nessa equação? O momento MSD total para a direção Y, tá? Aqui, ó, que é aquela que ocorre o efeito local de segunda ordem. A direção x não interessa, então vamos aplicar essa equação só para a direção y. E fazendo m1dA igual m1dA está aqui na equação, ó. Aparece aqui também. Igual o momento mínimo na direção y, 2.940, que nós já determinamos. E h, que aparece aqui, é o HY, a largura do pilar, né? A direção de maior esbeltez, menor rigidez. Vamos substituir os valores. Olha, 19.200, MSD total é a incógnita, 3.840 vezes HY, a largura do pilar, 20 centímetros, ND, 1.400 kN, o lambda, índice de esbeltez da direção Y, 48,4, nós já calculamos, ao quadrado, vezes HY 20, ND 1400, menos 19.200, alφb para a direção Y, 1, M1dA é o momento mínimo na direção Y, 2.940, que está, que multiplica o momento MSD total, menos 3.840 vezes alφb de novo, que é 1, na direção Y, H é o HY 20, ND 1400 e o momento M1dA, que é o mínimo, 2.940, igual a zero. Aí temos essa equação, igual a zero. Simplifiquei para esta. E aí determinei a raiz positiva dessa equação do segundo grau. MSD total, 4.453 kN vezes centímetro. Tem que ser maior que M1dA. Tem que ser maior que o momento mínimo também, que é 2.940. Tá bem? Então aqui a gente pode escrever também que, obviamente, tem que ser maior que o momento M1D mínimo na direção Y que estamos considerando, né? 2.940. Tem que tomar bastante cuidado aqui para não errar. Aí vejam que o fletor MSD total, com esse procedimento da rigidez capa aproximada, ó, 4.453, está menor do que aquele que nós determinamos com a curvatura aproximada. Mas não está tão diferente, né? Vamos calcular a armadura longitudinal. Então aqui eu falo novamente aquela questão da direção Y, que é a que importa. Vamos calcular a armadura para o momento total na direção Y, 5.320, com o processo da curvatura aproximada. E depois com
4.453 para o capa aproximado. Pegando aqui a folha. Agora, vamos utilizar os ábacos de Venturini para a flexão reta, que é a flexão composta normal. Vamos calcular o Mi para a direção Y, que é aquela que interessa, como já falamos. A equação de Mi, que você não pode errar essa continha, é o momento total na direção Y dividido por HY, AC e FCD. Tá vendo porque a gente faz a notação relativa à direção, porque Y com Y. Nunca vai misturar. O momento na direção Y total, 5.320, dividido por HY, que é a largura do pilar, que não pode errar por comprimento do pilar, errou. A área da seção transversal, 20 por 50, e o FCD. Resulta Mi igual a 0,12. Podemos fazer o cálculo do Mi também com a excentricidade EY. Por que Y? Deixa eu pegar a folha lá anterior. Porque nós estamos calculando a armadura para a segunda situação de cálculo, onde a excentricidade é Y, 3,80. 3,80 relativo aos 20, tá bem? O Mi é o Ni 0,65, a excentricidade é Y 3,80 e o lado menor do pilar, a largura HY, 20. O mesmo 0,12, tá? Essa equação saiu dessa, por isso os dois valores de Mi têm que ser idênticos. Agora, vamos calcular a relação D' Y sobre HY. Por que D' Y e HY? Porque nós estamos considerando o cálculo da armadura na direção Y, relativa à largura do pilar. Então, 4 centímetros do D' Y que já foi dado, a largura do pilar 20 centímetros, 0,20. Agora, nós temos que escolher um ábaco entre vários e vários ábacos possíveis de serem utilizados para a flexão reta. Nós vamos escolher o ábaco A4, que está aqui embaixo. Ó. Vocês olhem em casa, no computador, este ábaco. E por que o A4? Porque o A4 é com a relação D'H 0,20. Que é o que nós temos, 0,20, tá? E nós vamos entrar com o par Mi 0,12 e Ni 0,65. E vamos achar o valor de ômega. No quadrante superior, que é a compressão. Você tem aqui Mi, o nosso Mi é 0,12. Tem aqui 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30. Pega aqui um pouco acima do 0,10. Dentro de uma escala visual, você faz isso de modo aproximado, visualmente. 0,10, 0,15. Está por aqui assim. Tá? Essa linha vertical. E o Ni é 0,65. O Ni está aqui, ó. Vamos aqui, ó. 0, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70. Então está aqui no meio. Vem aqui no meio. Determina aqui um ponto. Tá? Esse ponto aqui. Se você não ter atenção aqui, você erra o ômega. E aí erra a armadura. Porque olha aqui o ômega. É diretamente proporcional à armadura. Agora, o que a gente faz? Você tem essa curva 0. A próxima, 0,10. A seguinte, 0,20. Tá vendo aqui? 0,30, 0,40 e tal. 0,10, 0,20, 0,22. Que foi o que eu coloquei aqui para o ômega. Tá bem? E observem que nesse ponto que nós estamos aqui, ó, nós estamos no limite entre o domínio 4A e o 4. Aí, na sequência, com o ômega certo, calculamos a armadura. 0,22, o ômega, a área da seção transversal do pilar, 20 por 50, o FCD e o FYD. Portanto, a armadura do pilar, 10,84 centímetros quadrados. Este ábaco, assim como todos os ábacos aqui de Venturini, para flexão reta, tem aqui um desenho ilustrativo da posição da armadura. Eu vou explicar melhor na sequência.
Então é importante duas coisas na hora de escolher um ábaco. Primeiro, flexão composta normal, flexão composta oblíqua. Pegar o ábaco certo. Não vai pegar o ábaco de flexão composta oblíqua se a solicitação aqui é de flexão composta normal. E nem o contrário. Outra coisa. Os ábacos A1 a A5 têm o detalhamento da armadura sem especificar o número de barras. Apenas as faces ou lados do pilar que a armadura deverá ser colocada. E aqui mostra metade da armadura nessa face, metade da armadura nessa face. Armadura bilateral simétrica. Depois, aqui na próxima página, eu tentei explicar para vocês o que mais que nós temos que considerar na escolha do ábaco. Aqui está o desenho do ábaco A1 ao A5. Esse desenho, eu repeti, é esse daqui, tá? Para poder explicar. Que agora é o seguinte, nós temos que verificar no nosso pilar é assim, né? Ó, 20 por 50. E a nossa excentricidade, que conduziu a armadura, a segunda situação de cálculo, vocês podem ver lá, exagerando aqui na medida, é o EY, tá? Aqui, ó, EY, que nós determinamos 3,80 centímetros. E a força normal, então, está aqui nessa posição, tá? É essa situação que nós temos. Vejam lá, segunda situação de cálculo. Agora é o seguinte. Esse desenho do ábaco, as armaduras, metade aqui, metade desse outro lado, estão desenhadas no lado menor do pilar. Mas isso não implica que nós vamos colocar a nossa armadura aqui nos lados menores. Não é assim que a gente vê. A gente tem que ver assim, olha. A armadura está numa linha, numa direção perpendicular à excentricidade da força normal. Se você fizer a analogia com o nosso pilar, a excentricidade é na vertical. Então nós temos que colocar a nossa armadura aqui na horizontal. Para quê? Para que ela fique numa linha de ação perpendicular à excentricidade. Tá vendo? Perpendicular à excentricidade, perpendicular à excentricidade. Então a nossa armadura vai ficar disposta ao longo dos lados maiores do pilar. Portanto, ao longo de HX. Ok? Outra forma de você ver isso é assim, ó. Tá vendo a força normal ND vezes a excentricidade E, você tem um momento fletor que solicita o pilar. Como é que é esse momento fletor? É assim. Certo? Ó, é assim, ND vezes E. Como é que está a armadura no desenho ou no ábaco? Na direção do meu polegar, que indica o momento fletor. Tá? Então é uma outra forma de ver a direção correta da armadura de acordo com a posição da armadura do ábaco que você escolheu. Olhando aqui, como é que é a nossa força normal vezes a excentricidade EY? É assim também. Então a armadura tem que ficar na horizontal. Portanto, no lado HX do nosso pilar. E aqui está mostrando a armadura nos lados HX do pilar. Se nós aplicarmos o método pilar padrão com rigidez capa aproximada, nós temos um momento diferente, menor. Lembram? 4.453. Aplicando, calculamos o Mi, 0,10. Era 0,12 pelo outro método, diminuiu para 0,10. Por que diminuiu? Porque o momento está menor. O mesmo D' Y sobre HY 0,20. O mesmo Ni, não mudou. Portanto, podemos utilizar o mesmo ábaco A4. E aí, agora, a taxa de armadura ômega diminui de 0,22 para 0,13. Por quê? Porque diminuiu aqui o momento fletor, diminuiu o Mi. Consequentemente, diminuiu a taxa de armadura necessária para o pilar.
A armadura para esse método, AS 6,40 centímetros quadrados. Aqui na tabela, no final, eu fiz um resumo. O pilar padrão com curvatura aproximada, que considera o momento fletor mínimo, resultou 10,84 centímetros quadrados. Acabamos de mostrar agora o cálculo da armadura de 6,40 com o pilar padrão com rigidez capa aproximada, que usa o mesmo momento mínimo. Veja uma redução de 41% de uma armadura com a outra, diferença de método simplificado. Vamos fazer agora o cálculo da armadura do pilar considerando a excentricidade acidental, sem considerar o momento fletor mínimo, com a excentricidade acidental devido à falta de retilaneidade do pilar. Então vamos calcular o θ1, 1 sobre 100 raiz de h. H, o LEY LEX, 2,8 metros. Resulta 0,0598 radianos. Com H, né, a altura do lance do pilar, que é 2,80. A gente está considerando igual ao LEY e LEX, tá bem? O valor de θ1 deve ser comparado ao valor mínimo. O mínimo é 1 sobre 300, que resulta 0,03333 radiano. Esse valor é maior que o mínimo, portanto, vamos continuar o cálculo com θ1, esse valor calculado. Agora vamos calcular a excentricidade acidental, com a equação 78. A equação da excentricidade acidental relativo à falta de retilaneidade é o θ1. Aqui está H, porque eu tinha colocado H, mas seguindo o Eurocode, de onde veio essa excentricidade acidental, é o comprimento equivalente LE, tá? Dividido por 2. O LE é, tanto na direção X quanto na direção Y, 280, é igual. Portanto, o EAX 0,84, que está aqui, é igual ao EAY 0,84. Se você tiver comprimentos de flambagem ou equivalente LEX diferente de LEY, você vai ter duas excentricidades acidentais diferentes para a direção X e para a direção Y, tá bem? De modo geral, os LEs são iguais. Desse modo, a excentricidade acidental na direção X e Y resultam iguais, como estão aqui, né? Agora, nós vamos desenhar essas excentricidades para ficar mais visível. Olha, o pilar, né? Situação de projeto, carga centrada. Vamos considerar as excentricidades na direção do EX. Só tem no pilar intermediário a acidental, EAX, 0,84. Na direção Y, nós temos EAY, o mesmo valor, mais a excentricidade de segunda ordem, que nós temos que considerar, tá? Para a direção Y, 1,70. Eu peço que vocês olhem lá no pilar intermediário, quando nós mostramos esses desenhos de excentricidades, de acordo com o cálculo com a excentricidade acidental. Então, olhem lá. Somando as duas excentricidades EAY com E2Y, nós temos EY 2,54. Vamos agora calcular a armadura. Qual a armadura? Para a direção Y. Por quê? Porque nós temos a excentricidade maior, veja, esta é maior que esta. E a maior na direção de maior esbeltez do pilar, que é relativa à largura HY. Então vamos calcular a armadura para essa situação de cálculo só. Vamos calcular o μ como sendo o Ni 0,65. O Ni não mudou, né? É o mesmo. A excentricidade EY 2,54 dividido pelo HY 20. Não pode errar aqui e colocar 50 aqui. HY, direção Y. 0,08. O mesmo delinha Y sobre HY. Entramos no mesmo ábaco A4 e tiramos aqui 0,08 para o ômega. A armadura, colocando aqui no ômega e os demais variáveis, 3,94. E aí eu coloquei aqui na tabela o pilar padrão com curvatura aproximada, mas considerando a excentricidade acidental. Por que pilar padrão com curvatura aproximada? O que ele conduziu? Ele conduziu a essa excentricidade de segunda ordem, E2Y, tá? Só que ao invés do momento mínimo, nós consideramos a excentricidade acidental agora. Olha a armadura, 3,94
praticamente 36% de 10,84. Ou seja, um terço só, quase. 36 é quase um terço. Então nós temos aqui uma armadura com excentricidade acidental, que é praticamente um terço da armadura calculada com esse processo e o momento fretor mínimo. Tá bem? Aí é o seguinte, se nós desejarmos uma armadura maior, considerando a excentricidade acidental, nós temos que considerar aquela devida ao desaprumo do pilar. A excentricidade acidental vai ser o dobro. É esta equação aqui sem o 2. De 0,84 passa a ser 1,68 a excentricidade e a y. Para a excentricidade e a y devido ao desaprumo, 1,68, somando com E2y, resulta a excentricidade total y 3,38. O μ passa de 0,08 para 0,11. O ômega de 0,08 para 0,17. É a armadura 8,37. 8,37 seria aqui, para o desaprumo, né? Menos 23% só, relativamente a esta armadura, 10,84. Tá bem? Eu coloquei aqui um parágrafo na página seguinte, é este, onde eu estou dizendo que o processo, vamos mostrar na tabela, do pilar padrão com curvatura aproximada e o momento fletor mínimo, é um processo semelhante ao que nós tínhamos até o advento da versão 2003 da NBS 6118, que era o valor da excentricidade acidental. Não tinha momento fletor mínimo até 2003, mas nós tínhamos a excentricidade acidental que era 2 centímetros. Então, muito próximo o cálculo da NBS 6118 com o método pilar padrão com curvatura aproximada e o momento fletor mínimo, do cálculo que nós fizemos até 2003 com a NB178. A excentricidade acidental que foi modificada em 2003, mudando da NB178 para 6118 de 2003, diminuiu muito para 0,84 centímetros. Então, por isso que a armadura diminuiu bastante aqui quando nós consideramos a excentricidade por falta de retilinidade. Ficou um terço só. Para ficarmos mais próximos do que nós tínhamos no passado, na verdade nós teríamos que considerar a excentricidade acidental devido ao desaprumo. Tá bem? Então é isso. Depois na sequência nós vamos gravar outro exemplo. Um abraço, bom estudo.